Minha saudação palotina a todos vocês que nos acompanham hoje no programa Diálogo Aberto. É uma parceria entre a Faculdade Palotina de Santa Maria, também a Universidade de La Salle e a TV Imaculada de Campo Grande. Esse nosso programa Diálogo Aberto, ele traz diversos temas para nós ficarmos inteirados daquilo que vai acontecendo no nosso tempo. E também diversos entrevistados, né, que vão nos ajudar também a refletir sobre esses temas. E hoje nós temos como nosso convidado o padre Enio José Rigo, né, padre diocesano desde 1987, graduado em Filosofia e Teologia, também com mestrado em Teologia, além de especializações como na cultura de meios de comunicação. O padre Enio também é professor na Faculdade Palotina, assessor e formador na Arquidiocese de Santa Maria. O padre Enio também conversa conosco, então, hoje, neste programa, né, padre Enio, com a questão da Páscoa. Estamos aí nos aproximando dessa festa importante para a nossa vida cristã. Então, bem-vindo, padre Enio, no nosso programa Diálogo Aberto. Saudação, padre Alisson, a você e a todos os telespectadores que nos acompanham na TV Imaculada, nesse programa Diálogo Aberto. Eu acho que o título deste programa já expressa o que ele é. Nós vamos aqui dialogar sobre alguns temas, especialmente no que diz respeito à Páscoa. Então, esse tema da Páscoa ele é bastante amplo, né? Nós sabemos que a Páscoa comporta uma festa bastante importante. E qual seria, assim, padre Enio, o significado, né? Primeiramente, eu acho que é importante nós começarmos por aí. O significado da Páscoa para nós, os cristãos. Então, é importante que você que nos acompanha possa entender que quando se fala de Páscoa, qual é o significado da Páscoa? Então, nós temos que buscar o sentido da Páscoa e o significado dela. A Páscoa era uma festa judaica. Entre as 7 festas judaicas, uma delas era a Páscoa. Existiam, então, as 3 grandes festas, chamadas festas austeras, ou festa de peregrinação, que era a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa das colheitas, sempre acompanhando a mudança das estações. Depois nós temos ainda, até hoje ainda, nós temos então as festas chamadas austeras, que é a festa do Ano Novo, e a festa do Yom Kippur, que é o Grande Perdão. E temos ainda 2 festas chamadas festas menores, que é a festa das luzes e a festa da sorte. Neste contexto, nós situamos a Páscoa. E aqui eu gostaria de mostrar esse material, que eu acho que é importante. Carmine de Santi, esse autor trata da liturgia judaica, as fontes, a estrutura, as orações e as festas. E quando se fala de Páscoa, nós temos que revisitar as nossas origens. Nós temos que voltar àquele espaço que era o espaço de uma festa de peregrinação de memória. De memória de quê? Sempre que se fala em Páscoa é passagem. Também é sinônimo da salvação, da passagem de Jesus Cristo que veio até entre nós, ao mistério da encarnação e depois da libertação. É tanto que as outras festas, nós aqui não as celebramos. Nós até tínhamos, anos atrás, as festas das colheitas, que é exatamente nessa época que se traziam os frutos da terra. Porém, o que ficou para nós, os cristãos? A Páscoa. Porque a Páscoa, no fundo, se tornou a Páscoa de Jesus. Aqui também eu sugiro esse livro do Johann Breit, A História de Israel, que conta toda a realidade dessas festas, dentre elas o judaísmo, no fim do período do Antigo Testamento. Depois, este livro do Giuseppe Barbalho, Jesus, Hebreu da Galileia. E é bom que se diga que Jesus foi judeu e ele viveu todos os... tanto que Lucas diz que todos os anos ele e o pai e a mãe dele iam para a festa da Páscoa. Então, portanto, a festa da Páscoa
É uma festa familiar, né? Onde se imolava um cordeiro pascal, e não só isso, mas era uma festa onde a família se reunia para fazer memória dos feitos de Deus na história. Deus que ia realizando, ia se revelando na história como um Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é o Deus de Moisés, que é o Deus que escolhe um povo, e ao escolher um povo, ele então faz uma aliança com esse povo. E aqui nesse livro também, do Roger Haidt, Jesus, o símbolo de Deus, também aqui queria destacar um capítulo onde ele fala sobre o significado da ressurreição. Porque não se pode falar de Páscoa sem se falar da ressurreição do Senhor. Por que nós até hoje celebramos a Páscoa? Porque nós vivemos da ressurreição do Senhor que aconteceu na Páscoa. Então, portanto, o mistério pascal de Jesus hoje é a memória do sustento, a base da nossa fé. Muito bem, Padre Enio. Essas informações são muito importantes para que nós possamos também nos preparar bem para a vivência da Páscoa. E, Padre Enio, quem participa das celebrações percebe que a Páscoa ela é um tempo litúrgico onde existem muitos símbolos. Então, a simbologia também dentro das celebrações da Páscoa são muito importantes para a vivência, né, da espiritualidade e da fé. Então, eu gostaria que o senhor falasse para nós, para quem está em casa hoje nos acompanhando também, um pouco sobre os símbolos da Páscoa. Uhum. Né? Então, a Eucaristia é a nova Páscoa. Jesus não trouxe a missa do céu. Jesus viveu por mais de 30 anos a Páscoa judaica. E nessa Páscoa judaica, ela era uma celebração ao cair da tarde, no norte, na virada do inverno para a primavera, nós aqui no outono. Então, lá se fazia então uma ceia para manifestar os grandes louvores a Deus pelos feitos de Deus. Ora, lá tinha o matzá, que era o pão ázimo, lá tinha o sangue do cordeiro, tinha o cordeiro, nós tínhamos lá os ovos cozidos na ceia da Páscoa, nós tínhamos as ervas amargas, as nozes, as amêndoas, as tâmaras, a canela, o vinho, o salsão, o isopo, nós tínhamos a água salgada e tínhamos também o mel. E todos esses elementos Jesus os viveu, só que depois ele supera, ele se afasta disso e agora aquele cordeiro é ele, o sangue é dele, o pão agora é a Eucaristia. E isso depois entra então para a nossa vida cristã. Por exemplo, quais são os símbolos que o povo então hoje nos fala sobre e gosta sempre de perguntar quais são então os símbolos principais da Páscoa? O Cristo crucificado, Cordeiro Imaculado, a cruz, lembrando a libertação, o Círio Pascal, que é a grande luz, é o Cristo ressuscitado, o Círio Pascal, a Eucaristia, que é o pão do céu, é o novo maná, é aquele pão onde dentro dele mora Deus, é o próprio Deus. São os textos bíblicos com a voz do Pai, como foi a experiência deste final de semana, né, no segundo domingo da Quaresma, a Transfiguração. É também o povo em peregrinação. Tudo isso são símbolos que nos aproximam desta grande realidade que nós chamamos a nossa salvação. Padre Enio, com a sua experiência de muitas vivências de Páscoa, celebrações, como que você percebe que a festa da Páscoa impacta na fé dos cristãos, enfim, daquele que celebra? Você como eu sabemos que a igreja vive da força da ressurreição que vive nela. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo teria terminado no entorno de Jerusalém
daquelas planícies e também naquele deserto onde Jesus viveu. Mas com a ressurreição, a vida teve um novo sentido, também para o sofrer e o morrer. Então, a Páscoa, ela incide nas convicções nossas sobre Deus. A Páscoa é para nós o ponto mais alto de onde queremos chegar, a ressurreição do Senhor, e ao mesmo tempo o povo busca a libertação dos pecados, o pedido de perdão. Antigamente, antes do Concílio Vaticano II, nos mandamentos da igreja dizia que nós tínhamos que confessar ao menos uma vez por ano na Páscoa da Ressurreição. E lembrando a você que a festa da Páscoa acontece ainda hoje. Ela não terminou. Só que em Jesus e com a ressurreição, a Páscoa se tornou para nós agora cada dia. Todo dia é Páscoa. Não mais agora a Páscoa anual, como ainda acontece hoje no mundo judeu e mundo hebraico, mas a Páscoa agora ela é semanal. Mas esse costume de dividir as semanas também veio da cultura judaica, mas não mais no sábado, quando era o Shabá, a festa da Páscoa era essa, mas agora no domingo, que é o dia do Cristo ressuscitado. Impacta no nosso povo a ressurreição do Senhor. Isso mudou toda a história do cristianismo. Muito importante essa tua fala, Padre Enio, porque a partir disso nós conseguimos entender melhor também aquilo que estamos celebrando, não é? E é muito importante nós pensarmos a partir dessa simbologia também que a Páscoa nos coloca, porque a partir daí nós também temos esse impacto a partir da imagem de Deus e também como nós vamos vivendo a nossa fé. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, nós voltamos já com mais o Padre Enio aqui, nosso entrevistado, hoje falando sobre a Páscoa. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo Aberto e hoje nós temos nosso entrevistado, o Padre Enio, com sua experiência como professor, também de teologia, experiência vasta em catequese, liturgia, sacramentos. Então o Padre Enio está enriquecendo esse nosso programa, falando sobre a Páscoa, os símbolos da Páscoa, tudo aquilo que implica também essa vivência na nossa vida cristã. E nós vamos dando continuidade, eu vou pedir ao Padre Enio que fale um pouco sobre a questão da Semana Santa, né, Padre Enio? Nós sabemos que existe aí a Semana Santa, Tríduo Pascal, para depois chegarmos à Páscoa. Então, como também nós podemos entender essa grande celebração? Então, a Igreja nos ensinou a conduzir o tempo no chamado ano litúrgico. É dentro deste contexto onde o tempo é santificado nas horas do dia, da semana, dos meses, das estações e dos anos. Então, dentro desse contexto que nós começamos o chamado grande ciclo da Páscoa, que ele inicia com a preparação da Páscoa, que é a Quaresma, que inicia na quarta-feira de cinzas, e ele depois vai terminar com a grande solenidade da festa do Espírito Santo, que era uma das festas chamadas festas de peregrinação, que era a chamada festa também das semanas, e se concluía então, ou festa das colheitas, festa do Espírito Santo, lá depois, então, no final do tempo litúrgico da Páscoa. Então, olhando agora dentro desse grande ciclo da Páscoa, nós olhamos agora a Semana Santa. Então, a Semana Santa, ela inicia como o sexto domingo da Quaresma, que nós chamamos então o Domingo de Ramos,
E aí nós temos segunda, terça e quarta depois de Ramos, e nós entramos então no chamado Tríduo Pascal, ou Tríduo da Páscoa. E a instrução geral do Missal Romano e a introdução ao lecionário, o texto oficial da terceira edição típica do Missal Romano, ela nos ajuda a compreender. Na página 114, ela vai falando sobre o Tríduo Pascal, nos diz assim: como Cristo realizou a obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, principalmente pelo seu mistério pascal, quando morrendo destruiu a nossa morte e ressuscitando renovou a vida, o sagrado Tríduo Pascal e paixão e ressurreição do Senhor resplandece como ápice de todo o ano litúrgico. Portanto, a solenidade da Páscoa goza no ano litúrgico a mesma culminância do domingo em relação à semana. E esse Tríduo Pascal, ele é o tempo litúrgico mais importante do ano. Começa, se olhamos então o calendário litúrgico com as datas das solenidades, festas e memórias mais importante que todas as celebrações é o Tríduo Pascal, que ele começa à tardinha da Quinta-feira Santa, onde se faz nesse dia a memória da instituição da Eucaristia e do sacerdócio, e lembrando que o lava-pés é um gesto dentro da celebração, mas ele não é o mais importante. O mais importante nesse dia é a ceia pascal, é o dia da Eucaristia, o dia da instituição da Eucaristia, onde Jesus agora, não mais naquela ceia pascal, onde se passava o matzá, o pão ázimo, um para o outro, se quebrava e comia, onde se tomava o vinho, fazendo memória do que Deus tinha realizado pela libertação do seu povo, mas agora aquele pão, Jesus diz, isto é o meu corpo. E passa também o cálice e diz, isto é o meu sangue. De agora em diante, então, a Eucaristia, ela vai ser o modo como a igreja vai fazer memória. Jesus disse no final dessa ceia, façam isso em memória de mim. E é evidente que essa ceia, ela veio precedida dos gestos de entrega de Jesus na cruz. Ele é o Cordeiro que aceita ser imolado pela nossa salvação. Ele é agora o novo Moisés que nos libertou. E Cristo agora crucificado, razão da nossa fé. É tão importante nós termos aqui alguns aspectos que eu queria só destacar, que eu acho que vale a pena. Por exemplo, aquilo que vai dizer, por exemplo, São Gregório de Nazianzeno, lá no século I, onde ele diz assim, Páscoa do Senhor, Páscoa, digo isso pela terceira vez em honra à Trindade, Páscoa, é para nós a festa das festas, a solenidade das solenidades, que é superior a todas as demais, não só as festas humanas e terrenas, mas as festas do próprio Cristo. Então, o Tríduo Pascal, ele inicia na quinta. Depois, e lembrando que é uma única celebração em 3 dias. Então, portanto, na Quinta-feira Santa, nós concluímos com, o povo conclui depois da oração, e aí a missa, ela vai continuar com a celebração da Sagrada Paixão do Senhor na sexta-feira, que inicia então com uma entrada solene em silêncio, se faz toda a leitura da paixão, se faz então as orações e se faz também nesse dia a adoração da cruz e a comunhão. E depois o Tríduo Pascal continua até a Vigília Pascal, que é o sábado à noite, que é a terceira e última parte da missa. Nesse dia, então, naquela soleníssima vigília, que Santo Agostinho diz que ela é a maior de todas as vigílias,
Nessa noite, então inicia com toda aquela simbologia do fogo novo. Depois entramos com o Círio Pascal, fazemos aquela grande proclamação da Páscoa. Depois continuamos com todas as leituras do Novo, do Antigo e do Novo Testamento, que são várias leituras. E aí nós concluímos nesse dia com depois o hino do Glória, se proclama o grande fato da ressurreição do Senhor. E Paulo depois vai dizer, se isso não tivesse acontecido, tudo que nós fazemos seria um teatro, né? Seria simplesmente reviver teatralmente um fato antigo. Mas não, isso mudou a história da humanidade. E depois, tudo isso culmina no domingo da ressurreição. E o domingo da ressurreição nós chamamos domingo da Páscoa do Senhor. E os 7 domingos que seguem, nós não chamamos domingo depois da Páscoa, mas nós chamamos todos eles de domingo pascal, domingo de Páscoa. Padre Enio, eu vejo que essa mensagem do Tríduo Pascal, como uma única celebração, ela é bem importante porque, às vezes, as pessoas vão na quinta, depois não vão na sexta e deixam para ir só no sábado à noite, mas é uma grande celebração que inicia na quinta e termina no domingo. Muito importante isso. E junto com essa celebração da Páscoa, digamos assim, a nível litúrgico, nós também temos as dimensões sociais, podemos dizer assim. E aí nós sabemos que entra aí os ovos de chocolate, os coelhos de chocolate, né? Como que nós podemos entender isso, Padre Enio, a partir... Tem alguma história, tem algum acontecimento que envolve a dimensão pascal da parte litúrgica com a parte social também? O nosso povo não vive só de fé, ele vive também de tradições e ele também tem as suas festas. Aliás, a festa é importante porque a festa ela quebra o nosso ritmo. E nós precisamos viver da festa. Ou seja, se nós vivêssemos somente da rotina diária e nunca quebrássemos ela, tanto que a festa ela extravasa tudo. Ela quebra a nossa rotina. Por isso ela se chama festa e nós precisamos da festa. Mas a festa ela não é o mais importante. Ela tem que ter uma razão, um sentido, né? Então, por exemplo, tomei 2 elementos aqui, por exemplo, os ovos de Páscoa e o coelho. Então, primeiro, um dado interessante é que na ceia pascal judaica, que antes eu falei, um dos ingredientes é que se comia um ovo, né? E aqui, claro, tem tantos significados, mas o primeiro, ele era integrante da ceia pascal judaica. E é a primeira referência que nós temos. Ele é ligado à fertilidade. Quando se fala em começos, a gente até brinca, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? É sempre ligado à fertilidade. Ele lembra também a fertilidade da terra. As culturas não cristãs valorizavam muito o ovo para representar a vida. E é interessante que numa festa, nas tradições não cristãs antes, quando se mudava a estação do inverno para a primavera, se presenteavam as pessoas com ovos, né? Se davam, e isso se dava no período da Páscoa. Então, lembrando que as pessoas comemoravam o fim do inverno com uma festa, porque mudava a estação. E mudando a estação começava a brotar tudo. Os frutos nasciam, a terra aquecia, tudo começava a brotar, a renascer, as flores vinham. E aí se faziam, então, se presenteavam pessoas com ovos. E é claro que depois lá, os gourmets franceses, eles então aproveitaram. Então, essa casca que era tirado o conteúdo de dentro e se botavam dentro doces para presentear as pessoas, evidente que eles aprimoraram isso e então deram todo um outro tom comercial.
Um pouco nesse sentido. O coelho, ele também é o sinônimo da fertilidade. E por que eu digo fertilidade e vida? Porque ressurreição é vida. É desta morte que nasceu uma nova vida. Existe uma fertilidade maior, uma vida nova que mudou a humanidade. Isso é a Páscoa. E nasceu dessa morte, nasceu uma nova vida. Então, também o coelho era associado à fertilidade, porque ele pode gerar de 4 a 8 vezes por ano e chega a dar uma ninhada de 10 coelhinhos cada vez. Assim como os ovos, né? Ele é sinal do renascimento. E aqui, por que também isso? Porque na tradição se diz que os coelhos saíam das tocas do inverno para a primavera. E aí eles fazem uma associação com a Páscoa. Jesus saiu de um túmulo, né? Depois, para os cristãos, é mais importante não só a história desses dois símbolos, como veio, mas o que eles nos levam a pensar. Fertilidade dos dois ligados à vida, vida nova que nasce e que se prolifera, que nasce e se torna uma vida nova. Nós estamos chegando já ao fim do nosso programa de hoje, Diálogo Aberto. Sobre a Páscoa teríamos muitos elementos ainda a ser falados, mas nós queríamos agradecer imensamente, Padre Ennio, a sua presença, a sua colaboração aqui nesse esclarecimento para que nós possamos viver melhor a Páscoa. E gostaria de agora pedir que o senhor deixasse aí para as pessoas que nos acompanham em casa, hoje no nosso programa também, a sua mensagem de Páscoa, a sua mensagem final. Muito bem. Então é importante revisitar. A gente sempre diz assim, ó, vamos revisitar as nossas tradições antigas e vamos lá buscar um pouco as nossas raízes cristãs. E vamos vivenciar a Páscoa não como uma narrativa de um fato, mas como algo que mudou a história da humanidade e que gerou esperança para nós. E nesse ano da esperança, vamos nós celebrar a Páscoa unindo-nos a Cristo ressuscitado, que nos deu uma vida nova e nos dá a esperança de uma salvação eterna, o céu a quem nós esperamos. A passagem dele na terra foi para nos levar a humanidade ao céu. Um abraço e feliz Páscoa a todos. Obrigado, Padre Ennio. Obrigado a você que nos acompanhou nesta jornada, conhecendo também muito mais sobre a Páscoa. Queremos desejar a todos vocês uma feliz Páscoa e que Deus possa abençoar a cada uma com vossas famílias por intercessão de São Vicente Pallotti. Até o próximo programa.